Digital, com Arthur Igreja. Agora 3h40, nosso boa tarde aí para você, Arthur Igreja, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo e contigo? Tudo bem, Arthur, aqui é Marcos Delfino, obrigado por atender aí a CBN Campinas. Hoje o tema é impacto da tecnologia, passados aí 2 anos da pandemia, é isso? Pois é, Marcos, o que nós vamos conversar um pouquinho aqui no universo digital é fazer um balanço aí, né, passados 2 anos dessa terrível pandemia, e olhar o que aconteceu com algumas indústrias específicas, né? Então, a história que eu estou trazendo hoje é esse comparativo do que aconteceu com o Zoom, né, esse popular aplicativo aí usado para fazer as reuniões, né, e o que aconteceu com as companhias aéreas. Então, quando a pandemia estourou lá no comecinho de 2020, de fevereiro a maio, o que aconteceu foi o seguinte: o Zoom, que era uma plataforma que era usada por pouco mais de 15 milhões de pessoas diariamente, passou a ser usado por mais de 300 milhões de pessoas. Então, nós tivemos aí uma adoção de tecnologia numa velocidade sem precedentes. E aí isso levou a empresa a ter uma valorização, uma apreciação muito grande. Então, nesse curto espaço de tempo, de fevereiro a maio, o Zoom aumentou seu valor de mercado em 130%. E as companhias aéreas, que naquele momento ninguém sabia se ou quando nós teríamos vacina, e os voos foram suspensos no mundo inteiro, o valor de mercado delas derreteu. Então, o que aconteceu naquele momento é que, em maio de 2020, o Zoom passou a valer mais do que as 7 maiores empresas aéreas do mundo somadas, né? Então, nós estamos falando aqui de empresas aéreas com centenas de milhares de colaboradores contra uma empresa de software que naquele momento tinha pouco mais de 1.000 colaboradores. Bom, e aí o que será que aconteceu com a vacinação? O que será que aconteceu 2 anos depois? O Zoom, ele teve uma pequena queda, então mostrando que na verdade o mercado acabou tendo aí uma correção, né? E as companhias aéreas, elas se recuperaram. Então hoje, essas 7 maiores empresas aéreas do mundo, elas valem mais ou menos o dobro do que o Zoom. Então elas recuperaram, elas quase triplicaram o seu valor de mercado comparado com maio de 2020. Bom, o que a gente pode extrair disso tudo, né? Nós estamos começando a caminhar por um certo equilíbrio. Então nós temos uma retomada do mundo presencial, do mundo analógico, mesmo com essa segunda terrível onda que nós tivemos em 21, que na verdade foi a mais mortal de todas, e com essa chegada dessa terceira onda em 22, né, virada de 21 para 22, com a chegada da Omicron, que agora parece caminhar para um patamar de mais normalidade, especialmente aqui no Brasil. Mas o fato é que o mundo do futuro é um mundo de um pouco do que nós aprendemos durante a pandemia, combinado com esse mundo que existia antes, né, que está voltando agora. Então é interessante ver essa movimentação, porque afinal de contas, o valor de uma empresa na Bolsa de Valores tem muito a ver com uma perspectiva de futuro, né? Então, nesse momento, a perspectiva com a volta do turismo, a volta dos contatos e tudo mais, ainda não atingiu os patamares que nós tínhamos pré-pandemia, mas nós já tivemos uma recuperação muito importante. Então, é interessante notar que nós temos esse movimento que parece um movimento de um pêndulo, né? Ele vai para um extremo e depois vai para o outro. Ou seja, uma empresa de software passou a valer mais do que 7 grandes empresas aéreas e agora a gente está caminhando para ter uma maturidade, um equilíbrio. Eu acho que isso é um pensamento, é uma reflexão que vale, no final das contas, para qualquer negócio. Os negócios aí na saída da pandemia, passados 2 anos, na verdade, eles são um pouco dessa combinação, né, desse aprendizado que nós tivemos nesse período. O Arthur Igreja, e o home office é uma tendência a continuar do jeito que está? Absolutamente, porque o que aconteceu foi um aumento de produtividade muito grande. Claro que tem momentos que são absolutamente insubstituíveis. Então, eu sempre acho que a sabedoria está no equilíbrio, em identificar que momento que você precisa estar frente a frente com uma pessoa. A empatia é diferente, você consegue ler muito mais, você consegue criar relacionamentos. É difícil você estabelecer relacionamentos à distância. E o que nós tivemos nesse período foi mesmo a acolhida, né? A recepção de muitas pessoas que passaram a trabalhar em empresas em que elas nunca conversaram com ninguém ao vivo. Então, a gente não pode tirar isso da equação. O ser humano foi feito para conviver, o ser humano foi feito para estar junto. Agora, de outro lado, o que a pandemia também nos ensinou é que parte das reuniões, parte dos encontros não precisavam ser necessariamente presenciais. Então, sim, é uma tendência que fica,
para depois da pandemia, apesar da pandemia. O resumo dessa história é o que eu chamo de digital first, né? Então, é o canal digital primeiro, na frente. A mudança principal aqui é o seguinte: antes da pandemia, nós esgotávamos todas as possibilidades presenciais para daí tentar usar algum canal digital. E agora isso meio que inverteu. A gente primeiro tenta usar tudo que tiver de tecnologia e se não der certo, ou se a gente entender que é importante, a gente acaba fazendo uma viagem, fazendo uma reunião, fazendo um encontro para poder resolver isso, né? Então, eu acho que os encontros, eles estão mais focados hoje em relacionamento, em celebração, né? Nessa coisa tão gostosa, e várias atividades de trabalho, elas ficaram sim para o mundo digital. O Arthur, tem até uma situação interessante na capital paulista, aliás, São Paulo é um exemplo, né? Grandes empresas, né, com aqueles prédios enormes, né, onde ali se concentravam 500 mil funcionários, né, hoje completamente vazios, porque praticamente a empresa adotou home office. E aí o que acontece? O entorno desses prédios comerciais, eu até tenho alguns exemplos até para citar, o que acontece? Em volta desse grande prédio comercial, vamos dizer assim, então tinham ali restaurantes, barzinhos, e com o home office sendo oficializado, houve uma quebradeira gigantesca nesse entorno. E aí quando a gente fala que essa é a tendência, né, daqui para frente, eu fico pensando às vezes num empresário, né, que, poxa, estou aqui na frente do prédio tal, né, aqui tem 500 funcionários, 1000 funcionários, aí acontece tudo isso daí e a pessoa tem que repensar, né, o futuro, né? Exatamente, isso está acontecendo em todo lugar. Então eu estou falando aqui de Curitiba, né? E aqui aconteceu exatamente isso. Nós temos determinadas regiões da cidade em que você tinha 4 desses prédios. Nós temos que lembrar que nós estamos falando aí de uma população importante que precisa de serviços, né? Que precisa de alimentação. Então todo esse entorno ele servia para abastecer essas empresas, né? Então você tinha ali num pequeníssimo espaço 4, 5, 6 mil pessoas, como você muito bem colocou. E aí o que está acontecendo é que essa dinâmica das cidades está também mudando, né? Eu estou citando esse exemplo por quê? Porque nessa região, a volta, menos de 30% das pessoas voltaram efetivamente para aqueles escritórios, né? E aí o que aconteceu é que esse entorno ele teve que se adaptar. Então hoje nós temos mais cafés, nós temos mais lugares que tem mais cara de happy hour, desse encontro depois do trabalho, onde as pessoas elas efetivamente podem ir lá para bater um papo e tudo mais, e temos menos daqueles restaurantes e serviços que estavam ali para atender essa população durante o dia. Então, no final das contas, é isso que não só a tecnologia, mas uma transformação profunda como a pandemia causa, né? No final das contas, a mudança é a única certeza, né? Então, acho que todo empresário ele tem que estar muito atento a isso, né? As condições elas podem mudar de uma hora para outra, e é por isso que eu acho que também, passados 2 anos, fica essa lição, né? Que muito mais importante do que tentar antever o futuro, né? Um futuro distante, porque você imagina, começo de 2020, todo mundo cheio de planos para 2020, surge a pandemia, mudou tudo de uma hora para outra. Mais importante do que tentar antever o futuro ou achar que as coisas no futuro serão parecidas, né, como elas são hoje, o importante é ter essa capacidade de se adaptar com velocidade. O brasileiro é craque nisso. Bom, financeiramente está sendo bom para a empresa manter o home office, mas também, por outro lado, para o funcionário permanecer em casa, às vezes perto do cachorrinho, perto dos filhos, perto da esposa, né? Tá num ambiente de casa também está sendo bom, né? Por isso que eu te digo que eu imagino que um equilíbrio será encontrado, porque nem tudo, quer dizer, tudo na vida tem uma troca, né? Tudo que a gente faz na vida, você tem o chamado trade-off, né? Ou seja, tem pontos fortes e pontos fracos. Então, claro, com a pandemia, muitas famílias adotaram uma dinâmica diferente, os pais conseguem estar mais próximos das crianças, ao mesmo tempo as pessoas reclamando que elas estão trabalhando mais horas do que trabalhavam antes, elas não veem o dia passar, né? Porque você perde um pouco daquele ritual, né? De se arrumar, sair de casa, ir até o trabalho, e aí você volta quando está escurecendo, quer dizer, você está na frente de uma tela o tempo inteiro. Então, as pessoas também reclamaram nesse período de um certo esgotamento, de um certo cansaço, e é por isso que eu acredito que nem um extremo nem outro, né? Eu acho que nós teremos encontros sazonais, então
muitas vezes a pessoa ela se dá conta que, por exemplo, não faz muito sentido alguém ter que dirigir 2, 3 horas ou pegar metrô, trem, não importa, para ir lá, de repente, preparar um documento que ela poderia fazer isso com o computador que ela já tem em casa, né? Então, na verdade, são essas pequenas aberrações que nós tínhamos antes da pandemia que elas foram corrigidas, elas foram atualizadas, né? Então, nós estamos usando coisas mais atuais para resolver problemas que, na verdade, já poderiam ser assim. Agora, claro, nem tudo são flores e as pessoas tiveram, né, essas reclamações também do home office em tempo integral, uma menor separação entre vida profissional e vida pessoal. É por isso que eu acho que a gente vai caminhar aí, especialmente a partir de agora, para um meio termo, de repente 1 dia da semana, 2 dias da semana, e quando a pessoa estiver numa tarefa mais individual, mais operacional, enfim, ela pode fazer isso da onde ela quiser, que se ela fizer a entrega, se ela for produtiva, se ela for eficiente, pouco importa onde ela está, né? Muito bom. Arthur Igreja, Universo Digital, muito obrigado pela participação no Estúdio CBN. Obrigado, até a próxima. Um abraço, agora 3h50. Um avião da